vamos ao vivo direto para o Macapá. Para Macapá, capital do Amapá, estado que está aí parcialmente às escuras há mais de 10 dias. Uma situação impressionante e, pelo visto, num prazo muito curtinho, a coisa não vai mudar muito, né, Ian Boechat? Que alegria ter você aqui com a gente no Bastidores do Poder. Seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde. Obrigado por me receber no programa. Exatamente, a Companhia Elétrica aqui do Amapá informou oficialmente hoje que é provável que demore mais 2 semanas para que o abastecimento de energia seja restabelecido em sua totalidade. Até lá, os moradores aqui de Macapá e de outras cidades do estado vão continuar com um rodízio de energia, que agora é de mais ou menos a cada 3 horas você recebe 3 horas de energia, ou seja, 3 horas com eletricidade e 3 horas sem eletricidade. Isso melhorou a vida das pessoas aqui, melhorou um pouco a qualidade de vida, mas ainda causa muitos problemas para os moradores aqui do Amapá. E aí, justamente isso que eu queria perguntar para você, como que tem sido a reação da população a essa situação por aí? A gente tem observado nos últimos dias muitas manifestações e como que a população tem conseguido tocar a vida, se é possível a gente tratar dessa forma por aí em Macapá? Olha, no começo teve um sentimento de muita raiva e muita revolta, né? E agora, conversando com as pessoas, a gente tem a impressão de que as pessoas estão cansadas, sabe? Exauridas por passar tanto tempo com essa contingência de energia. E o mais interessante é que antes de vir para cá, eu imaginava que as maiores dificuldades seriam de como você armazenar alimento, de como você cuidar de questões simples como guardar alguns medicamentos, subir escadas, mas na verdade o que impacta a vida das pessoas aqui de verdade é o fato de você não ter um ventilador ou um ar-condicionado durante a noite. Muito As pessoas quente, relatam que passam as noites em claro porque o calor é tão intenso. Ontem à noite, quando eu cheguei aqui, estava 29 graus. E principalmente nas áreas mais periféricas, você tem o carapanã, que é um mosquitinho muito tradicional aqui da região amazônica, que inferniza a vida das pessoas. Então, essa questão do sono tem sido muito importante para os moradores daqui. É interessante. Enquanto você falava, eu fui pesquisar agora na capital do Amapá, temos 30 graus. Só para a gente fazer aí um paralelo com São Paulo, aqui a gente tem 21 graus. E é um calor muito úmido, né? Um calor Exatamente. Da área de Amazônia, né, Ian? Se você vê a taxa de umidade relativa do ar aí em São Paulo e aqui são 30 graus, 32 graus, com taxas de umidade que às vezes chegam a 80%, 85%, 90%, né? Então você tem essa sensação de abafamento muito grande. E nessas regiões mais periféricas, as pessoas dormem com tudo trancado, com tudo fechado, porque é a única maneira de conter esse mosquitinho. Aqui em Macapá, a periferia toda, as áreas mais periféricas, são todas situadas em áreas alagadas, que eles chamam de áreas de ressaca. São casas construídas sobre áreas alagadas mesmo, de palafita. Então, esse mosquitinho é parte permanente da vida das pessoas aqui. A grande maneira de escapar dele é o ventilador ou o ar-condicionado. Sem isso, fica bastante difícil. Hoje, algumas mães que eu entrevistei contavam que têm passado as madrugadas a abanar os filhos para que eles consigam dormir, pelo menos, né? Para dormir um pouco e não serem picados por esses mosquitos. Nossa. Ô Ian, além dessa questão de tocar a vida, né, como você falou, armazenar alimentos, a questão da saúde, com vacinas, medicamentos, enfim, a gente teve o adiamento das eleições do próximo domingo aí em Macapá, para uma data ainda incerta, mas justamente porque havia um temor ali de organizações criminosas atuarem, né, para tumultuar um pouco o processo. Sem luz, como que está a questão da segurança aí no estado? Olha, as pessoas estão muito dentro de casa. Em algumas áreas da cidade, como você tem esse rodízio, você às vezes passa por áreas da cidade que estão completamente às escuras. E aí alguns quarteirões têm luz, porque o rodízio ele vai variando de bairro para bairro, entende? Ele não é um rodízio que a cidade inteira está sem luz durante 3 horas e aí depois das outras 3 horas a cidade inteira está com luz. Ele vai
sendo revezado. Há uma grande preocupação com a violência aqui. Macapá, nos últimos anos, tem se tornado uma cidade violenta. Aqui você já tem a presença das facções criminosas que dominam o país, como o próprio PCC de São Paulo, o Comando Vermelho do Rio e algumas facções locais, né? A gente está aqui na foz do Rio Amazonas e nos últimos anos essa rota dos Solimões, que começou a trazer cocaína da Colômbia em especial, tornou toda a região norte muito mais violenta do que era 10, 20 anos. Né? Há um outro componente também que, de acordo com o desembargador do Tribunal Regional Eleitoral aqui, há um grande problema com o afastamento de vários policiais por conta da Covid. Então o efetivo está menor do que o normal numa situação tão atípica como essa, né? E é uma situação que estamos no Brasil, né? Afeta de forma muito diferente a periferia do centro, das localidades mais abastadas aí do Amapá, né, Ian? O rico do Amapá tem um gerador, né? E aí consegue se virar, né? Essa é uma das questões. Às vezes nem tem um gerador porque está em falta, né? Todo mundo está tentando comprar. Mas as pessoas que vivem aqui na região central, por exemplo, elas conseguem ter água, elas têm caixas de água, elas têm bombas, elas têm... a água chega com uma pressão ideal aqui, né? Enquanto na periferia, que eu visitei hoje alguns bairros, muitas das casas não têm água encanada dentro de casa, elas têm pontos de água onde elas fazem o recolhimento da água. E sem a energia elétrica, o bombeamento não estava funcionando. Uma outra parcela da população se utiliza de poços artesianos, de uma água de qualidade bastante duvidosa, digamos assim. E também está sem essa água porque as bombas não estão funcionando, né? No meio disso tudo, houve uma inflação da água potável aqui, principalmente da água mineral. Então, um galão de 20 litros de água que custava R$6, R$7, passou para R$20, R$25. Então, eu encontrei muita gente que está com diarreia, com infecção estomacal, porque tem muita gente utilizando essa água que não é necessariamente de melhor qualidade para poder beber nesse momento. Olha só até que ponto vão as consequências de tudo isso que está acontecendo por lá, né? Teve uma decisão agora à tarde, né, Ian, a partir de uma ação popular, uma decisão da Justiça Federal que determina o fornecimento integral de energia em 7 dias. Você já contou pra gente que isso não vai ser possível apesar dessa determinação. Eleva a multa também, né, para os órgãos envolvidos, a empresa envolvida, e também fala sobre o auxílio emergencial pago à população, mais 2 parcelas à população carente aí do Amapá, auxílio que deve ser pago pela União. E nesse contexto todo, a gente tem uma discussão política, né? O Cris fez a pergunta aí sobre as eleições, e aí a política acaba aparecendo também no jogo, né? Porque tem candidato que reclamou que o adiamento das eleições vai favorecer um ou outro. Vale ressaltar aqui que a gente tem na disputa o próprio irmão do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, né? Exatamente, e que na última pesquisa, que as opiniões, né, os eleitores foram ouvidos já durante o período do apagão, ele teve uma queda significativa das intenções de voto, né? Todos os candidatos ligados, de certa forma, ao poder aqui no Amapá tiveram uma redução significativa do desempenho das pesquisas. É importante lembrar que o irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem o apoio do atual prefeito de Macapá e do governador do Amapá. Quer dizer, ele representa, de certa forma, o poder constituído aqui do Estado, né? Então, o que as pessoas comentam é que foi digamos, foi muito bom para ele esse adiamento da eleição, né? Porque a revolta das pessoas com os poderes constituídos está muito grande, né? E, de fato, é isso. Tudo isso vai impactar as eleições aqui de forma bastante contundente, eu diria, né? Há um sentimento, primeiro, de humilhação, de esquecimento, as pessoas falam disso, né? A gente se sente esquecido, abandonado, e também há uma revolta muito grande por uma situação como essa, que parece ser relativamente simples, né? Um incêndio numa subestação, trazer transtornos tão graves e por tanto tempo, né? Vão ser quase 30 dias, né? 26 dias, 25 dias.
numa situação como essa. A gente não consegue ficar uma inimaginável, tarde, né? A gente não consegue ficar uma tarde, a gente já tá reclamando porque não consegue, às vezes, tomar um banho quente quando precisa do chuveiro elétrico, reclama e reclama dos equipamentos que não podem funcionar em casa. Imagina ficar todo esse período sem energia. É uma coisa, assim, inimaginável, né, Cris? É, surreal. Ian Boechat, repórter especial da Band, conversando conosco direto de Macapá, capital do Amapá, acompanhando todo esse drama vivido pela população lá do norte do país. Ian, obrigado pela participação conosco aqui no Bastidores do Poder. Volte sempre, companheiro. Muito obrigado, eu que agradeço a atenção. Boa tarde e boa sexta-feira para todo mundo, né? Que todo mundo vote conscientemente, de forma bastante consciente nesse domingo. Com É certeza. isso, bom Valeu, trabalho Ian. por aí.